Vamos receber o pastor Anderson com uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Anderson. Glória a Deus. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês que me ouve hoje aqui presencialmente e também em casa, nos seus lares. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Te damos graças, ó Deus, porque sabemos que tudo é para ti, por ti e vem de ti, ó Pai. Por isso que o Senhor me use nessa noite para a edificação da tua igreja. Que cada pessoa que me ouve nessa noite possa sair ou estar de forma diferente diante de ti, ó Pai. Que eles possam assimilar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Em nome de Jesus eu oro. Amém. É muito bom poder pregar a palavra de Deus. Eu sempre digo e reafirmo, quantas vezes forem necessárias, de que o propósito da minha vida é esse. É falar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. É lógico que o púlpito é a ponta do iceberg, porque ser pregador da palavra de Deus não significa subir ao púlpito e muito menos pegar no microfone. Você se torna um pregador da palavra de Deus quando você entende o seu propósito de vida e se comporta de maneira adequada com ele. Então, você pode ser pregador da palavra de Deus sem falar uma palavra. Aí você vai dizer, como? Se comportando de acordo com os preceitos e propósitos da palavra de Deus. É assim que se forma um pregador. É assim que se forma a base de um pregador. Uma casa é construída numa base sólida. E a base sólida da pregação é o comportamento e não o conhecimento. E talvez você fale assim, uau, mas eu jurava que era o conhecimento. Não, o conhecimento sem alguns requisitos pode se tornar inútil e inoperante. A Bíblia me garante isso. Se você pega a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, ele fala exatamente isso. Ele fala, tomem cuidado. E aí ele fala alguns requisitos, e aí no final ele diz assim, para que tudo isso cresça em vocês, é melhor eu ler, né? É melhor eu ler. Deixa eu achar aqui. 2 Pedro, essa não é mensagem não, tá gente? É só um... Não tem quando a gente vai para o restaurante, que antes do prato principal eles servem um pratinho de entrada, né? Esse restaurante que você tem que ir, meu irmão. Esse é o bom da boca, viu? Vai nesse que serve o pratinho de entrada. O pratinho de entrada é esse aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. A base não é o conhecimento. A base é a ação de acordo com o conhecimento que se adquiriu. Você pode obter conhecimento e ser inoperante. Veja o que Pedro diz. Façam isso para que vocês não corram o risco de que no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não se tornem inoperantes.
O conhecimento do Senhor se torna inoperante quando eu olho somente para as minhas necessidades. E falando sobre isso, o título da nossa mensagem de hoje, 7 áreas que Deus quer mudar na sua vida. Está mudando na minha e quer mudar na sua. A primeira área é a área intelectual, é o conhecimento. Por isso que eu fiz essa introdução. Por isso que eu falei um pouquinho sobre conhecer. Melhor que conhecer é praticar o que se conhece. Conhecimento por si só, ele não muda absolutamente nada, se nós não praticarmos, se nós não colocarmos em ação. E das 7 áreas que nós temos na vida, que Deus quer mudar cada uma delas, a primeira é a intelectual, a segunda é a espiritual, a terceira é a física, a quarta, familiar, a quinta, profissional, a sexta, social, porque nós somos seres sociais. Alguns são insociáveis, né? E aí, o Senhor quer te transformar em social. Quer fazer com que você socialize. Neste período, ainda sem aglomeração, por favor. E a última área, financeira. Talvez você fale assim, mas pastor, por que você não colocou a área espiritual como sendo a primeira e a mais importante? Simples. Porque a maior parte, 100%, não é a maior parte, é toda a parte. Toda a guerra que existe, que impede a minha vida e a sua vida de prosperar, acontece no campo das ideias, acontece no intelecto, acontece na forma como você compreende as coisas. Deus nos fez seres pensantes. Mas ter pensamentos é diferente de pensar. Ter pensamentos é automático. Você tem pensamentos, a sua mente pensa o tempo todo, 24 horas por dia sua mente pensa. Mas ter pensamentos é parar para raciocinar sobre algo. É parar para pensar sobre um determinado assunto. Isso é ter pensamentos. Quando eu paro, por exemplo, para pensar na criação, eu vejo que em 6 dias Deus fez todas as coisas. E no 6º dia, justamente o 6, sempre que você vê 6 na Bíblia, o 6 é a representação do homem, da humanidade. No 6º dia Deus criou o homem. No 7º, que é aquele que representa a perfeição, ele descansou. Só que ele podia fazer o homem no 8º dia. Podia ou não podia? Claro que podia, gente. Mas por que ele fez no 6º? Porque ele sabia que no 7º era o dia do descanso, e ele queria que eu e você descansasse com ele. Ele queria que você entendesse que você foi feito para descansar em Deus. E por que não descansamos em Deus? Porque não entendemos no nosso intelecto, na nossa mente, a grandiosidade que Deus preparou para nós. Não conseguimos entender a completude de Deus, e é completude mesmo, de completar. Ele quer completar cada lacuna na sua vida, cada buraco na sua vida, cada parte da sua vida, cada uma dessas partes da sua vida familiar, espiritual, Ele quer completar com a graça dEle. Mas para que isso aconteça, você primeiro precisa entender o seu intelecto. Como funciona o seu cérebro? Ah, pastor, mas será verdade?
tudo é no campo da ideia, tudo nasce no campo da ideia. Tudo é criado duas vezes. Primeiro você raciocina, depois vem à tona. É crer e ver. Não é ver para crer, é crer e ver. Lá em Coríntios também, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: porque o Deus desse século cegou o entendimento. Qual o interesse do diabo em cegar o seu entendimento, meu irmão? Entendimento vem de intelecto, vem de cegar o entendimento, em botar uma venda nos olhos, e não permitir que se veja, que se entenda, que se raciocine algo. Qual o interesse dele? Ele sabe que se virar a chave da sua mente, meu irmão, nada é impossível para você. Não, acho que você não pegou. Acho que você não pegou. Se vira a chave da sua mente e você entende o que Jesus falou para os seus discípulos: se crerem, poderão dizer a este monte: passa daqui para o meio dos mares, e eles se transportarão. Mas é preciso crer. Você tem nas mãos a maior máquina, a mais moderna que existe. É melhor do que qualquer computador da Apple, é melhor que qualquer celular de última geração. Ei, não sei se você entendeu, o seu cérebro possui 10 mil neurônios, possui 100 milhões de terminações nervosas, tudo no seu cérebro. Você não usa nem 3% disso. Olha o potencial que existe armazenado dentro de você, esperando para explodir com a glória de Deus. Dentro da sua mente. Entendimento que vem do céu, entendimento que vem do alto. Entenda a sua natureza. Você não é um corpo que possui um espírito, não. Você é um espírito que possui um corpo. Olha isso, alguém entendeu, alguém disse aleluia. O que eu quero te dizer é que a sua limitação corporal é temporária. Eu quero te dizer que a sua limitação corporal é condicionada à estrutura humana, mas você é muito além disso, você é muito mais que isso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É isso, é entender essa verdade. Veja o que diz Efésios 2:3, veja, vai estar projetado aqui. Veja o que a palavra de Deus diz em Efésios 2:3. Por que o campo da mente? Por que falar sobre intelecto? Por que falar sobre o cérebro? Me ajuda aí. Efésios 2, capítulo 3. Veja o que diz a palavra de Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos como os outros. E éramos por natureza merecedores da ira, seguindo os pensamentos. Todo mau desejo nasce primeiro, é concebido na sua mente. Toda prática ruim primeiro é concebida na sua mente. Aí, em Colossenses 1:21, também nos diz mais à frente um pouquinho, quando você pega, você vai passando aí, vem Filipenses, depois Colossenses 1:21 diz assim, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Na mente.
Veja, na mente. Tiago 1,8, olha o que diz. Tiago 1,8. Já conseguiu projetar aí pra gente? Aí, que benção. Tiago 1,8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Alguma tradução diz o homem de mente dobre. Mente dobre é dupla. É mente dupla. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Não tem perseverança em nada. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Uma hora quer casar, outra hora quer comprar uma bicicleta. É? Vocês conhecem alguém assim? Não levanta a mão, não. Por que isso acontece? Por que esse tipo de situação acontece? Muito simples. Se você prestar atenção no que eu vou te falar agora, você vai entender como é que funciona. O seu cérebro trabalha com 2 hemisférios, direito e esquerdo. Esses 2 hemisférios é como as asas de um passarinho. O passarinho voa com uma asa só? Não, ele voa com 2. Ele só consegue voar se ele tiver 2 asas. O esquerdo é a razão. O direito, a emoção. O esquerdo, por exemplo, ele é digital. O direito, ele é analógico. O esquerdo, ele enxerga em preto e branco. O direito, ele enxerga colorido. O esquerdo, ele é detalhista, ele vê os detalhes, ele enxerga a árvore. O direito, ele é global, ele enxerga a floresta. E onde que acontece a discrepância? É porque tem gente que ele é muito razão, ele é todo o cérebro esquerdo. É aquele sujeito que é ótimo em cálculo, faz uma conta maravilhosamente bem. Quanto é 8 vezes 8 dividido por 3 vezes 5 ao quadrado? O cara, é X valor. Acertou. Miserável. É o cérebro esquerdo. Só que, eu não te disse que tem as 2 asas? Tem que ter 2 asas para voar? Para alcançar a plenitude, tem que ter 2 asas. Uma só não alcança. E aí você vai dizer assim, realmente eu conheço uns caras que sabem matemática, são brilhantes, tem um raciocínio lógico, são brilhantes. Passa a vida inteira atendendo na lojinha do bairro, não passa daquilo. Por quê? Porque não implementa a emoção. Não voa com as 2 asas do cérebro. E por outro lado você tem o outro também, que é muito emoção, e é tudo emoção, e ele é um furacão, ele é um pedrão na vida de Jesus, né? É um furacãozão, e ele é só emoção, e ele é pura emoção, e ele, quando ele pensa assim, eu vou receber uma bolada em dinheiro que eu vou ser dispensado da firma, e ele pensa que aquele dinheiro vai resolver a vida dele, ele fala, uau, agora resolveu tudo, um mês depois ele está pobre de novo. Por quê? Emoção pura. E com um lado só do cérebro, ele não alcança voo. Ele é muita emoção. Onde está o equilíbrio? Van Gogh, por exemplo, não é o equilíbrio. Eu lembrei só aqui agora. Van Gogh tinha o lado direito do cérebro. Você fala, Van Gogh? De onde tirou Van Gogh? Eu sei lá de onde saiu. Ele saiu agora, que fluiu aqui, ó. Van Gogh. Hoje, se eu falar Van Gogh, você sabe muito bem quem é. Um famoso pintor que existiu alguns séculos atrás. Mas ele, em sua vida, vendeu um quadro. Morreu na miséria, pobre. Só fez sucesso depois de morto. Por quê? Porque era brilhante. Tinha sensibilidade da emoção para traduzir em pinturas, mas não sabia implementar. Não tinha a parte do lado esquerdo, o racional. O que é que o Espírito Santo de Deus faz conosco? O que é que Jesus faz conosco? O que é que Jesus fez com os seus discípulos?
Como foi Pedro? Pedro era esse cara aqui emotivo. O que é que Jesus fez? Jesus chegou e equilibrou Pedro. Falou: ei Pedro, vamos lá, vamos equilibrar. Porque em determinado momento, Pedro, você se mostra como um demônio. Só que em determinado momento você se mostra como o detentor da revelação que vem de Deus. E que polo é esse de emoção? Vamos equilibrar isso aí, Pedro. Vamos andar comigo. E quando ele começa a andar com Jesus, ele começa a aprender, a entender que ele não pode ser completamente emoção e nem completamente razão. Ele tem que ter um pouquinho de emoção, porque o Espírito Santo de Deus nos emociona sim, porque Jesus é emocionante sim. Vim para a casa do Senhor é emocionante sim. Cantar aí sentado em pé aí nessa plateia, dizendo: ei, Ele é Deus, Ele é Deus. Isso é emocionante sim, e não tem problema nenhum nisso, porque Ele é emoção. Mas Ele não é só emoção, Ele é também razão, racionalidade, coerência. Por que desistimos muito fácil das coisas? Porque deixamos só o nosso lado direito do cérebro falar: não, estamos juntos, vamos sim, pastorzão, olha, estou contigo. Emoção. Daqui a pouco esfria, ele fala: eu já não sei mais. Por que trocamos tanto de igreja? Por que um dia Lagoinha, Lagoinha, eu estou no ofurô com Lagoinha, de tão confortável que eu estou. No outro dia, a Lagoinha é um mar morto. Não dá nem, não tem vida. Vou sair. Emoção. Só emoção. O Deus desse século cegou o entendimento. O Deus desse século. Eu te desafio a descobrir quem é o Deus desse século. Alguém deve ter pensado assim: o Deus desse século é Satanás. Deus desse século é você mesmo. O Deus desse século é o seu egoísmo. O Deus desse século é o seu orgulho. O Deus desse século é a sua altivez de espírito. O Deus desse século cega você. Você está se auto-sabotando. Você se auto-sabota quando procura defeito nos outros. Você se auto-sabota quando procura defeito nas instituições. Você se auto-sabota quando procura defeito nos pastores. Você se auto-sabota quando procura defeito na sua mulher, na sua mãe, no seu irmão, no seu cônjuge, sei lá em quem for. Você se auto-sabota quando não olha para você e entende que o grande responsável das suas mazelas é você mesmo. O Deus desse século, montou um Instagram e se encheu de tanto de si mesmo que tu não cabe. O outro não cabe mais nas nossas vidas digitais. Só dá, gente. O bom da bala chita sou eu, não é mais ninguém, né? O bom da bala Juju, só o cara. Ele só promove ele não promove mais ninguém. Ninguém mais é bom o suficiente. Deus desse século cegou o entendimento. Eu disse que hoje só ia dar para falar sobre uma área, né? São 7, mas como é que fala de 7, né? Só o intelecto. Sabe de uma coisa, Antero? Se você crê que sua vida vai dar certo, ou se você crê que sua vida vai dar errado, em ambos os casos, você está certo. Sabe por quê? Sabe por quê, pastor Ivan? Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Entenda que você está certo em qualquer caso. Se você se faz de vítima, você está certo, você é vítima. Mas se você faz de protagonista, de vencedor, você também está certo. Você se torna um vencedor, porque Deus dá graça sobre você. Agora se você falar, tadinho de mim, Deus te olha e fala assim: que isso? Deixa de ser covarde. Enquanto você for covarde, eu não ajo através das suas mãos. Ei, pode me julgar pelo que for. Pode falar que eu grito, pode falar que eu isso, pode falar que eu sou aparecido, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Fala, pode falar. Mas de uma coisa eu sei: eu não me esquivo de fazer a vontade daquele que me enviou, com todas as forças que eu tenho, sem mais ou menos. Para mim não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos porque é quarta-feira, não tem mais ou menos porque é feriado, não tem mais ou menos porque a igreja está vazia, está cheia, não tem mais ou menos porque é pandemia, não tem mais ou menos. Ou eu sou tudo, ou eu sou tudo. Deus quer te pegar nesse fogo, meu irmão. Deus quer te pegar nessa unção, para você ser tudo, ou tudo, na presença dEle. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A equipe de louvor, se quiser subir, pode subir. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Existe uma maneira para essa primeira área da sua vida mudar a chave. Lembra que o tema da mensagem é 7 áreas que Deus quer mudar na sua vida. E a primeira área que eu estou falando hoje é sobre o intelecto. Quando você entende o potencial que existe em você, e não precisa você se gabar por potencial. Potencial nada mais é do que um poder virtual. Ele é virtual. Ele ainda não veio à tona. Ele ainda não existiu. Ele ainda não existe. É só um potencial. É só virtual. Mas ele já existe em você. Para que ele se desenvolva. Primeira coisa que você precisa fazer é crer. É crer, é projetar. O nosso amigo aqui, guitarrista, ele toca muito, né? Eu admiro ele pra caramba, porque ele é muito bom no que ele faz. Você nasceu assim? Não, né? Ele não nasceu assim. Ele precisou desenvolver. Mas para ele desenvolver, antes dele desenvolver, eu tenho certeza que ele já se viu fazendo. Você se via fazendo? Você via? Eu combinei com você de falar aqui antes? Não, né? Combinei nada não, né? Porque senão o pessoal vai ficar achando que a gente combinou. Ele não combinou nada. E eu acho que ele ouvia um solo de guitarra e ele fazia como? Quando você ouvia o solo de guitarra, você fazia como? Antes de tocar. Quando você ouvia, você fazia como? Não fazia? Fazia. Porque ele começou a visualizar. A mente dele começou a projetar. Tudo é construído 2 vezes. Primeiro na sua mente. Você vai casar, não vai? Vai, não vai? Já pensou no casamento quantas vezes? Infinitas vezes, né? Você tem alguma dúvida de que você vai casar? Nenhuma, né? Por quê? Solidificou na sua mente. Ela vai casar. Ela vai casar, viu, varão? Hã? Vai casar com ele ainda. Pensou várias vezes. Olhou o vestido de noiva. Lívia vai ser médica, não vai, Lívia? É a Lívia ou a Júlia que vai ser médica? É a Lívia, né? Acertei dessa vez, né? Tem certeza que a Lívia olha a revista lá de medicina, olha o jaleco, pensa no nome dela, escrito Doutora Lívia. Projeta na mente. Primeiro, cria
na mente. O que é bom também é criado na mente, porque o processo de pecado também é criado na mente, sabia? A Bíblia fala. Os nossos mau desejos, primeiro ele é gerado na nossa mente, depois desce para o coração, e sendo praticado dá à luz o pecado. Mas espera aí, se o pecado é assim, por que o que é bom também não pode ser assim? É claro que pode, meu irmão. Ei, começa a projetar a vida que o Espírito Santo de Deus colocou na sua mente para você ter. Começa a pensar naquilo que vem do alto, que o que vem do alto vai se fazer real na sua vida. É aquilo que você merece. Só que o problema é o seguinte, a gente chegou num ponto, e a gente leu, quando a gente era criancinha, alguém leu lá, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Vou te dar um exemplo, é só um exemplo, presta atenção, não estou falando de dinheiro, estou falando sobre a condição de entendimento. E aí alguém falou assim, Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico herdar o reino dos céus. É verdade essa palavra ou não é? É verdade. Aí você saiu, foi no zoológico, viu o camelo grandão, chegou em casa, pegou a linha de costura, olhou o fundo da agulha e disse, eu quero ser pobre, porque eu quero ir para o céu. Olha o entendimento, é ou não é? Só que você sabe o que é fundo de agulha? Fundo de agulha é uma portinhola que existe nas muralhas de Israel, feita para camelo passar. Quando um mercadante chegava com um camelo, depois das 18 horas, as portas de Jerusalém não se abriam, apenas o fundo de agulha, e o camelo precisava passar naquele fundo de agulha. Como? De joelhos e sem carga. Para você entrar no reino dos céus, tem que ser humildemente, tem que ser de joelhos. E a carga tem que ficar. Ouro e prata não herdam o reino dos céus. Aleluia! Você entendeu errado a vida inteira. Você pode ser rico sim, mas você não pode botar a sua riqueza acima das portas de entrada do reino dos céus. É possível. Entendimento. Sabe por que eu gosto da palavra de Deus? Porque ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. De um jeito ou de outro, você está alimentado nessa noite. Por mais que você tenha gostado do que eu falei, ou não gostado, você foi alimentado pela palavra de Deus. Sabe por quê? Agora você está entendendo por que Deus te fez no 6º dia e no 7º ele descansou. Porque tudo é possível ao que crê, e Ele quer que você descanse com Ele. Por que vocês se preocupam com o que há de comer? Jesus disse: por acaso vocês são menos valiosos do que os pardais, que eles não plantam? Ainda assim, o meu Pai que está no céu os alimenta todos os dias. Por que vocês se preocupam com o que há de vestir? Por acaso os lírios do campo são mais importantes que vocês? Todavia, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de tão grande esplendor. Não se preocupem no entendimento de vocês com o que vocês hão de comer e com o que vocês hão de vestir. Essas coisas, quem se preocupa são os pagãos. O meu Pai que está no céu sabe de tudo que você precisa, e Ele providenciará o melhor dessa terra para você, para a Lagoinha. Oh, aleluia! O melhor da terra é o que Deus tem preparado. E agora eu cito o último verso bíblico para encerrar.
é a chave que vai mudar a sua mente, para você entender que é possível. Ei, é possível atingir o patamar que você sempre sonhou, de espiritualidade, de intelecto. Pare de dizer que você não é inteligente. Você é inteligente, sim. Pare de dizer que você não é capaz porque você não tem capacidade intelectual. Você tem capacidade intelectual, sim. Você tem a mente de Cristo. Comece a declarar isso, porque é pela palavra que tudo se consome, e é pela palavra que tudo se realiza. Na palavra tem o poder da vida e o poder da morte. Palavras criam pensamentos, que criam sentimentos, que criam comportamentos, que geram resultados. Tudo começa na palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Tudo vem pela palavra. Com a palavra vocês dão vida, e com a palavra vocês geram a morte. Então comece a declarar. Declare: eu sou capaz, eu sou inteligente, eu tenho a essência divina em mim. Fique de pé no seu lugar. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem. E aí é o gênero, não é o gênero, é a raça. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Na sua lei, repita comigo: na sua lei, na sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e tudo, repita comigo, tudo, vamos gente, fale comigo, fale alto, tudo quanto fizer, prosperará. Oh, aleluia, glória a Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, oh, eu sou Teu.
orar por você. Você que precisa da mente de Cristo em você. Você que está na sua casa e você enfrenta limitações que sabotam a sua vida, sabotam o seu dia a dia, sabotam os seus planos. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus entre na sua mente e transforme a sua mente em uma mente de alto desempenho, assim como Cristo planeja que ela seja. Eu quero orar por você que está aqui hoje, nessa noite. Quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração. Poeticamente, o coração é o centro das emoções. Sabemos que, de fato, ele é só um órgão que bombeia sangue para o seu corpo. E a sua emoção habita no seu cérebro. Poeticamente, no centro das suas emoções, o Espírito Santo de Deus quer tratar com você. Senhor, a tua palavra foi pregada, foi falada. E eu creio que ela não volta vazia, Senhor. Pai, equilibra a vida dos teus filhos, equilibra o entendimento dos teus filhos, equilibra, Senhor, a capacidade que eles têm de serem criativos e racionais, de verem o todo, mas de enxergar também o detalhe, Senhor, que faz toda a diferença. Pai, que eles possam se enxergar alcançando lugares altos, ó Deus, alcançando metas que o Senhor tem para eles. Pai, eu vejo aqui nessa noite homens e mulheres que serão usados tremendamente na tua palavra, serão enviados como missionários pelo mundo. Eu vejo homens e mulheres que cumprirão o teu propósito e que as suas finanças abençoarão vidas e vidas, almas e almas. Eu vejo homens e mulheres piedosos que farão de suas vidas um exemplo de amor à humanidade. Senhor, eu vejo homens e mulheres em suas casas que desenvolverão para o reino, para a eternidade, na área da psicologia, na área da medicina, Pai, na área do direito. Eu vejo homens defendendo causas que são do reino celestiais, Pai. Oh Senhor, na área do comércio, eu vejo homens e mulheres sendo usados com integridade, crescendo no teu reino, crescendo na hora cantaraba, shuri cantaraba. Senhor, eu vejo homens e mulheres crescendo intelectualmente na tecnologia, sendo usados, ó Deus, com intrepidez por ti, ó Pai, porque todas as coisas estão disponíveis para aqueles que creem na tua palavra. Ativa o Senhor nessa noite, em o nome de Jesus. Se você crê nisso, dê o seu melhor aplauso para o Senhor. Melhor, 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 melhor é para Jesus. Oh! Sua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que você tenha o melhor restante de semana da sua vida,
com uma mente renovada, transformada, purificada pela palavra de Deus. Vá em paz. Deus abençoe a sua vida. Aleluia.